Ok. Bom dia a todos. Hoje é 30 de agosto. Estamos praticamente terminando o mês, né? Terminamos já o mês de agosto. Meu nome é Ângela Murim de Araújo. Sou professora da Escola Técnica e hoje estou ministrando a disciplina de primeiros socorros. Eu vou anotar quem entrou, tá bom? Eu já estou verificando aqui. Hoje eu precisei fazer chamada e vou fazer todas as segundas. Alguém que tiver algum problema, manda para o meu privado a informação para que eu notifique, para saber realmente quem se encontra no curso, porque nós estamos na reta final. Então, já foi cumprido em torno de 50% dos conteúdos, e nós vamos dar início a algumas informações que elas serão necessárias para a conclusão. O método que eu vou pedir só a gentileza de quem puder só fechar o áudio, tá certo? A primeira informação é que eu já havia conversado anteriormente que a nota final de vocês da disciplina, ela vai ser dividida em duas etapas. A primeira etapa é a entrega do certificado do curso do AvaSUS, chamado Suporte Básico de Vida. Esse curso Suporte Básico de Vida forma AvaSUS, que é Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde, CNPq, ele surgiu de uma tese de doutorado e em alguns locais eles pedem para que você autorize a pesquisa. É um curso gratuito, você pode fazer em um dia, vocês podem entregar esse certificado até o dia, que é o último dia de nossa aula, dia 27/9/2021. Será o nosso último dia de aula, que eu feche a disciplina e feche a caderneta para entregar. Ele vai valer 5 pontos. Quem entregar o certificado pelo AvaSUS já tem 50%. Os outros 50%, eles são dados através de uma atividade, como a prova, que eu vou colocar no SIGA no dia 20/9, e vocês vão fazer essa prova no SIGA e vocês vão me entregar na sexta-feira, que no caso vai ser dia 24. Então a atividade vai ficar aberta por uma semana para vocês fazerem e responderem. Eu vou ter que fazer Isso. Lucineide, por gentileza, se você puder fechar seu áudio, eu agradeço. Então, o que acontece é que, na verdade, o somatório dessas notas é que elas vão dar a nota final da disciplina de primeiros socorros, ok? Em um caso muito extraordinário, eu vou permitir que alguém refaça essa prova, que são outras questões, no dia 27. Mas isso não é bom para vocês, porque vocês vão ter uma semana para fazer uma prova, né? Manhã, tarde e noite, ela vai estar aberta. Agora, dia 24, ela fecha. Então, como nós temos como professor prazo para entregar essa caderneta, né? E essa aula é só às segundas-feiras. Então, por isso que é bem importante que vocês leiam os conteúdos, que vocês observem o que tem sido feito. Eu tenho deixado as aulas gravadas. O conteúdo vai ser só uma tentativa? Não, Rosiana. Sempre eu deixo 3 tentativas, né? Elas têm em torno de 1 hora. Então, é razoável, né? Tem tempo de vocês lerem com antecedência. Tem uma semana para fazer uma prova, né? É uma prova que eu não tenho nenhuma preocupação em deixar no SIGA, porque dá certo. Nós já fizemos com outras turmas, demora bastante tempo para todo mundo verificar, então cada tentativa, você tem cada questão, 3 tentativas. Então, assim, é bastante tempo. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. O objetivo não é reprovar, é que vocês aprendam os conteúdos, certo? Então, vamos lá dar início. São 8h22, a aula está sendo gravada. Os conteúdos da aula foram 2 vídeos de apoio e um material em PDF, que vocês também podem utilizar como recurso. Não vai ser colocado absolutamente nenhum conteúdo que não tenha sido dado ou ofertado material de apoio. As questões serão baseadas nos conteúdos que vão ser ministrados até o dia 13, ok?
Ui, não tem problema não, Lucineide, viu? Fica tranquila. Então, os conteúdos que eles vão ser ofertados, eles vão ser até o dia 13. Então, eu dou as 2 primeiras horas de aula do dia 20, mas eles não vão constar, né? Porque a partir disso vocês vão estar liberados para a aula. Eu queria saber se nós podemos entrar num acordo e ser feito dessa maneira, ou alguém tem alguma sugestão. Pronto, joia, Rosiane. Rosiane já respondeu aqui. Todos Eu concordam sim, dessa maneira? sim. Pronto. Alguém até este momento teve algo, fora ao Avassus, né? Porque o Avassus realmente ele é um sistema e ele pode apresentar algum tipo de problema. Mas eu me disponho a responder, né? Algumas pessoas no final de semana, mas vocês sabem, né? Como tem casa, marido, filho, feira, artigo, disciplina, orientação, enfim, coisas que nós temos no final de semana, então eu tento responder pelo WhatsApp, mas às vezes eu não consigo contemplar. Mas eu me disponho a quem precisar falar comigo, assim que acabar a aula, para ajudar em algo que eu possa contribuir, eu estou à disposição. Até o momento, teve algum problema, alguma coisa dos conteúdos que não ficou esclarecido, eu posso dar continuidade. Se alguém tiver alguma coisa, por gentileza, que passe de informação. Se não ficar à vontade, depois fala comigo no privado, tá certo? Pois não, Lucineide. Esse Avassus, o que a senhora quer, é um curso à parte, é isso, para valer 50% da nota ou não? Lucineide, na verdade, há algumas semanas eu fiz uma fala, e esse curso, tanto ele vale para o currículo de vocês, ele vale para concurso, porque você recebe um certificado de 30 horas, e esse curso ele está sendo oferecido nessa plataforma gratuito. Se você for fazer um curso de suporte básico de vida pelo American Heart, ele custa. Quando nós verificamos que os alunos eles poderiam ser contemplados com um curso gratuito, em que eles desenvolvessem algumas habilidades, e a gente, na prática, faria alguns complementos, né, caso não tivesse essa pandemia. Então, por isso que essa foi uma proposta onde vocês têm que ler, onde vocês têm que estudar, e depende de você conseguir esse certificado. Então, Lucineide, por isso que foi lançada essa proposta. Tá certo. Aí a gente faz a inscrição, e é que eu vi os comentários e tudo, só que eu não fui lá para fazer ainda. Vai ter tempo para a gente fazer a inscrição e fazer o curso, ainda está em andamento, né? Na verdade, o curso ele depende mais de quem acessa, porque ele é auto-instrucional. Ele, na verdade, quando você faz o seu cadastro, aí cria-se uma maneira de você acessar o curso, depois você sai e entra novamente para dar início às atividades, Lucineide. Então, precisa, assim, de muita paciência e tempo. Se você não tiver com paciência, faça em outro momento, porque ele tem muitos detalhes no sistema que ele não é tão... ele é autoinstrucional, mas você precisa estar com bastante atenção para fazer o curso. Você precisa ver que tem que ler todas as etapas, você precisa concordar com alguns termos. Então, são muitos detalhes que, se você passar, às vezes o sistema não anda, e você pensa que é erro do sistema, mas é porque muitas vezes você esqueceu de clicar numa coisa simples. E ele tem que, a barra de rolamento, você tem que ir até o final, porque consegue ir para frente. Então, fica muita gente preocupada, ai meu Deus, não está dando errado e tal, não é. É porque realmente você precisa estar sendo apresentado, tá bom? Então, precisa que ele seja feito, porque eu tinha utilizado em outras turmas um ponto por cada atividade, né? Só que isso demanda muito mais tempo e o pessoal não consegue preencher, porque se nós temos tipo 10, mais ou menos, então atividade por isso, então não dá certo. Então temos 30
e nós estamos com 26 pessoas, quer dizer, não vai dar certo fazer dessa maneira. Por isso, eu vou tentar, com essa turma, modificar. Deixar uma atividade para o dia 20 e essa outra atividade, que é 50% do Lava-SUS. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão que precise ser esclarecida? Eu tenho, professora. Se é Pois não. contabilizado o pré-teste, porque até então eu não tinha dado uma olhada assim, bem criteriosa na plataforma e fui com muita sede ao pote. Não tinha visto que eu rolando a barra tudinho, tinha os conteúdos para a gente ver tudinho, e inventei de fazer logo assim. E eu queria saber em relação se é contabilizado o pré-teste. Natália, eles fazem, como você deve ter dado uma verificada, então depois você pode voltar, que eles fazem uma média de todas as atividades que elas são feitas, mas não foi só você não, viu, Natália? Algumas pessoas, sem ler nenhum material, eles pegaram e foram fazer direto a atividade. Então, saiu com a nota, porque o que realmente vai contabilizar. Mas ela foi reduzida porque o importante é que você faça uma checagem de todos os itens, todos eles. Então, por exemplo, o algoritmo de 2015, no pré-teste, ele colocou que as compressões, né, elas são de 100 a 120. Um exemplo só que eu vou dar. Só que ela computou como errado, no exemplo, o pré-teste. Né? Eu encaminhei, inclusive, um documento e tal, mas se você não faz o pré-teste, não faz todas as leituras e checa realmente que você fez o curso, é um pouco preocupante. Outra coisa, mas não contabiliza para ser mais objetiva, viu? Eles fazem uma média. Se você não fez o pré-teste, mas você fez todos os outros, vai servir de somatório para suas atividades. É porque realmente não é uma coisa fácil, né? Você, às vezes, poxa, eu estou sem tempo, não quero conversar com isso não, né? Então, eu não quero ter esse tipo de trabalho. Mas, aí, se vocês puderem, dar só uma verificada, aí refazer, tá certo? Gente, eu sei que já está tarde, mas eu vi que entrou bastante gente. Vamos lá de novo. Eu preciso saber quem saiu para já retirar do sistema, porque já está acabando a disciplina. Eu vou olhar por aqui para não aperrear mais ninguém, viu? Ariadina. Professora, licença. Pois não. Só avisando. Algumas vezes está cortando seu áudio e a imagem às vezes fica desfocada. Eu não sei se é minha internet ou é da senhora. E a minha internet vai quase ainda agora também, viu? Tá certo, não tem. Tá joia. Não, ela tá desfocada mesmo atrás. É porque eu tenho duas telas. Essa tela do computador e eu tenho uma grandona que eu faço os trabalhos que eu coloco. Porque mesmo estando no local de estudo, né, tem as rotinas daqui de casa. Às vezes essa hora da manhã tá só misericórdia. Mas vamos lá. Ana Vitória tá, né? Outra coisa que eu pergunto. Uma postagem, ela deu problema no áudio. Peraí, só um pouquinho. A tela está paralisando, professor, e fica no verde com seu nome, quer dizer que está cortando. Gente, eu pensei que era só o meu aqui, que eu estou com problema na internet também. Eu pensei que era o meu, mas graças a Deus não é. Não, na verdade, eu deixo desfocar atrás. E eu aumentei, mas geralmente eu falo um pouco baixo mesmo. Eu não tenho o hábito de falar assim, só quando tem uma emergência mesmo, aí pronto. Aí de pequena só fica o meu tamanho. Não, mas não é porque esteja baixo, não. A altura está ok, o som. É só porque quando a senhora começa a falar, aí ele congela a imagem e fica como se... Fica aparecendo lá os 3 pontinhos que a senhora está falando, mas ele corta um pedaço do seu áudio. Aí depois volta novamente. De vez em quando ele está fazendo isso. Eita, certo. Pronto, foi ótimo avisar, viu? Deixa eu só tirar uma dúvida. Ana Vitória está aí, né? Ana Lúcia, não.
É bom saber, porque se fizer alguma pergunta para a gente não responder, é porque às vezes a gente não escutou, né? Eu vou tirar já o meu áudio, tá certo? Perdão, eu vou tirar o meu fone e falar direito, tá certo? Aí eu acho que já vai ajudar. Crislane, Daniele, não tá aí. Edilane. Edilane tá aí? Não. Daniele tá aí? Não. Elias, não tá Estou aí. aqui, professor. Ai, Jesus, tá aí. Elias. Aqui. Gerlda. Gerlane é seu. Aqui, Gerlda. Giselda tá aí. Giselda Dos Santos. Santos e Ferreira. Giselda Santos, tá aí. Graziele. Estou aqui, professora. Jaciane. Kaline. Graziele, eu acho que eu vi em algum canto aqui. Jaciane, Kaline, Kathleen. Sim. Jaciane Brasileiro tá ali. Kathleen. Leandro. É o que tá. Sim, não tá. Lidiane. Tá ali. Lígia tá ali. Luana tá ali. Luciano. Estou aqui, professor. Hã? Não, né? Ele já veio já para a aula, vocês sabem. Quem, professora? Repita aí, por favor. Luciano já veio alguma vez para a aula. Luciano Liberato Carreiro. Eu mesmo não estou lembrado, não. Não, né? Não, certo. Luciene está aqui. Márcia de Souza. Presente. Márcia está aí. Maricélia. Natália. Nascido. Está ali. Natália Barbosa. Deixa eu ver se Natália Barbosa. Tá não. Paula tá Natália ali. Nascimento, sim. Sim, tá junto. Ranalice tá ali. Raquel tá ali. Renan. Eu acho que esse rapaz nunca veio, Renan. Rosiane, você sabe dizer se ou alguém, se Renan já viu alguma vez? Renata Kelly tá ali. Rosiane tá aí. Tamires Alpoforado. Aqui, professora. Aí, coisa boa. Thaís Araújo. Nossa, Laura tá aí. Vitória tá ali. Vitória Honório. Vitória Estou aqui, Honório. professor. É porque tem Vitória Souza, né? Mas não tá aí Vitória Souza, não, né? Tá não, só Honório. Não, mas eu vou ver, porque 3 pessoas me mandaram. E Vívia Paloma. Leandro, tem um rapaz. Vívia Paloma, também não tá aqui. Alguém falou comigo. Vou ver. Nem Ana Lúcia, nem Ana Vitória. Nem Daniele, Edilane. Também não. Edilane. Bom, vamos lá. Bom, hoje a nossa aula será sobre noções de infecção e COVID, de infecção nos serviços de saúde. Deixa eu só colocar aqui para que nós possamos começar. Agora já entrou todo mundo.
Não, tudo bem, Camila, joia. A minha também está travando, viu, Camila? Eu demorei muito a colocar, porque estava realmente com bastante problema. Deixa eu fazer uma coisa, para ver se diminuiu. Eu vou tentar tirar a minha internet para ver se melhora, tá certo, gente? Porque estava dando muito problema. Salvo pelo Google. Pronto. Agora foi o último que entrou. Bom, vamos lá. Vocês me ouvem melhor assim? Sim, estamos ouvindo, bem. É melhor, né? Assim, eu acho que dá menos interferência, né? Sim, professora. Eu então acho que a questão é a internet mesmo. A sua voz, ela sai normal. Só que em alguns momentos tem interferência, aí some a sua imagem e corta o que a senhora está falando. Não é nem a questão, não é nem a questão do volume, mas dá para ouvir a senhora bem, sim. Sem o fone, para ver se melhora para vocês, tá? Para não ter problema até na gravação. Bom, hoje nós vamos discutir um pouco sobre noções de infecção, até porque, como socorristas, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que vocês vão estar atendendo pessoas em qualquer circunstância que possam ter algum grau de contaminação. Quando eu for falar na aula de parada cardíaca, a gente vai verificar que algumas adequações elas foram feitas. Mas o porquê que isso aconteceu? Há alguns anos, né, alguns séculos, a gente começou a observar que, principalmente, né, os egípcios, eles tinham uma noção muito íntegra em relação à infecção. E por que isso acontecia? Geralmente eles moravam perto de rios, e o que acontecia é que eles, quando liberava dejeto, limpeza, materiais e produtos, eles jogavam no rio enquanto ele descia, o rio descia. E por que isso acontecia? Eles não deixavam próximo a sua residência, o seu local, e isso fazia com que a compreensão dele de o que era excretado e o que precisava ser jogado, ele tinha que seguir para sair do local onde ele havia feito a produção de tudo isso. Então, foi a partir desse princípio, então, que começou a se observar que esse tipo de conduta, ele ajudava a reduzir as contaminações. Alguns séculos adiante, nós tivemos um médico que ele verificava que as gestantes, elas tinham um alto grau de óbito, antes ou mesmo pós-parto. E por que isso acontecia? No mundo inteiro, as gestantes pariam em casa, com parteira. Quando começou, na verdade, a ser criado o clorofórmio, as sedações e a observação e construção de médicos, a formação deles, eles observavam que eles avaliavam, faziam os estudos em cadáveres e, em seguida, alguns iam fazer os partos. E aí, o que é que acontecia? Muitas morriam de contaminação por tétano e outros micro-organismos. Então, o que é que eles começaram a observar? Esse médico começou a observar. Ele verificou que era importante que fosse lavada as mãos logo após manusear cadáveres. Em Professora, seguida, pois não. A senhora está passando os slides ou está fixo mesmo? É a pergunta aqui. Fixo, tá fixo. Está fixo, é? Tá bom, então é só para a gente ver se não está tendo algum problema. Obrigado. Tá joia, desculpe aí. Nada, que é isso. Então, o que aconteceu? Ele, na verdade, começou a verificar que o índice de óbito ele foi bastante reduzido. Com essa redução, tornou-se cada vez mais seguro fazer esse tipo de procedimento
para fazer com que as gestantes conseguissem sobreviver em procedimentos executados por médicos. Bom, em seguida, o que ficou mais evidente é que os produtos que estavam sendo utilizados, eles precisavam também ser inseridos em outros contextos. Mas, nem, como vocês sabem hoje, né, quando a gente fala de contaminação ou de reduzir transmissão de micro-organismos, principalmente nessa pandemia, a primeira coisa que a gente lembra é que nem todo mundo tem no seu local de trabalho ou em todos os domicílios, no país falando como um todo, nem é algo em gel, fazem analogia entre a utilização do álcool em gel e a lavagem das mãos. A lavagem das mãos, ela sempre vai ser superior em relação à descontaminação. A utilização do álcool em gel isoladamente, sem lavar as mãos, ele não tem o mesmo grau de eficácia. Ele é eficiente, mas ele não tem a eficácia. Ele não deixou de ser recomendado, mas se tiver como higienizar as mãos, sem sombra de dúvida, ele vai ser o elemento mais importante para reduzir. Então, séculos se passaram, alguns equipamentos e materiais eles foram inseridos justamente para ajudar a proteção em relação à disseminação de infecção. Espera aí, viu? Vai passar um barulho aqui. Só Jesus. Eu vou tentar com fone. Se não der para ouvir, cortar muito, avisem que eu tiro de novo, tá certo? É porque como passa, tem barulhos externos, então, tá dando para ouvir assim? Por enquanto está assim, professora. Tá sim. Bom, então, a primeira coisa que foi remetida foi a criação de luvas de látex. Foi observado que alguns procedimentos, como a máscara, elas começaram na época, no século 13, 14, que parecia um bico, né, de corvo, e, na verdade, o objetivo daquelas máscaras, né, em época de pandemia, principalmente da peste negra, era de que as pessoas não respirassem o mesmo ar. Então, filtros e aquela máscara pontuda, que aparece em alguns filmes, eles tinham como principal objetivo demorar e filtrar a chegada do ar de quem era contaminado até quem estava executando algum procedimento. Só que, infelizmente, aquele tipo de máscara que parecia um bico de corvo e um jaleco que, na verdade, era preto, né? Porque não existia a capacidade de deixar tão claro as roupas, então eles utilizavam como um manto, parecia mais que quem estava executando os cuidados já estava prevendo que aquela pessoa iria morrer. Então, foi se mudando com o passar dos anos, aquela característica fúnebre, aquela característica em relação àquela máscara, e outros produtos eles foram sendo inseridos no mercado para fazer com que essas pessoas que fossem prestar o cuidado, elas tivessem outra caracterização de higiene, de limpeza, por isso que foi inserido branco. E assim por diante. A gente sabe que algumas cores que são diferenciadas no hospital, elas têm um propósito em relação ao uso dessas cores. Agora vamos lá falar sobre infecção nos serviços de saúde. Antigamente a gente falava infecção hospitalar, mas a infecção não acontece só no hospital. Então, a própria Anvisa, ela tratou de trazer algumas notificações, que a Anvisa é a Agência de Vigilância Sanitária. Aqui no Brasil, ele é um órgão da União. Então, a Anvisa, ela trabalha a nível nacional. Recomendações para que tudo que vai ser feito nas instituições de saúde elas possam ser replicadas sobre controle de infecção, portaria, tudo que vai ser inserido em relação a vários itens. Falando em infecção de serviço de saúde, essa mudança do termo infecção hospitalar, agora a gente cita como infecção relacionada à assistência à saúde.
Porque os pacientes, eles não estão só no hospital. Você pode ir numa clínica odontológica, arrancar um dente, fazer uma extração dentária, e daqui a pouco você começa a ter febre, dor, e você pode ter adquirido infecção durante o procedimento. Não apenas pelas suas condições dentárias, mas você pode ter algum instrumento que não foi esterilizado adequadamente, e isso pode trazer até um grau, uma situação de agravo em relação às suas condições de saúde. Ela geralmente pode ser adquirida durante a hospitalização, e ela, se for em hospital, tem que ser a partir de 48 horas após a internação. E ele também é aplicável para os outros serviços de saúde. Elas são as principais causas de complicações dentro do hospital. Elas podem trazer morbidade, que são condições de adoecimento, originado não só por sua doença, né, mas pelo que trouxe essa situação de agravo, e ela pode levar até a morte. A gente sabe que muitas vezes, por exemplo, no caso da COVID, o paciente ele adoece, mas a COVID ela afeta especificamente o sistema imunológico. Então, como ela afeta o sistema imunológico, ocorre o que a gente chama de tempestade inflamatória, e a partir do que pessoas têm ou não um sistema imunológico melhor do que as outras, ele pode trazendo e repercussões hemodinâmicas, principalmente no pulmão. Né, ou de saúde, do serviço de saúde, pode ser atribuído às condições do paciente. Alguns pacientes com essa temperatura assim, né, que é um pouco mais amena, à noite ele esfria um pouco em alguns bairros. As que a gente tem na pele, elas servem de proteção, mas quando a pessoa está com o sistema imunológico alterado e quando elas não executam, você pode aumentar a colonização e pode se transformar em um outro tipo de problema, principalmente se o hospital. É importante, né, que todas as vezes que a gente tem a pele, a nossa pele ela já tem uma bactéria que ela ajuda na proteção, mas ela se torna nociva quando você vai para outro ambiente, seu sistema imunológico piora. Alguns pacientes não higienizam as mãos ou não fazem higiene corporal adequada, e isso é extremamente importante, porque quando vai para um ambiente hospitalar, o estresse é tão alto, que isso é normal, que o paciente começa a ficar debilitado. A comida não é igual da sua casa, a cama não é igual da sua casa, tem pessoas que fazem barulho no hospital, os próprios profissionais, eles fazem barulho. Então, tudo isso, na verdade, faz com que o paciente tenha um pouco de perda da sua rotina. E, para a grande maioria, isso traz um estresse significativo. Então, para que existam normas do que é que tem que ser feito com os pacientes, de acordo com as suas condições clínicas, essas normas elas têm que ser apropriadas ao tratamento do paciente. É claro que se o idoso está dormindo, mas a pessoa fala, não, tem que todo mundo tomar banho pela manhã. Não, 7 horas da manhã para entregar os pacientes dado banho, não. Os pacientes também precisam ser respeitados. A gente sabe que o banho ele vai reduzir muitas situações de infecção, só que a gente precisa verificar se isso está adaptado para essas condições desse paciente. Lembrando que cada hospital ele tem um padrão e que, de preferência, isso esteja escrito, justamente para melhorar e esclarecer a conduta de cada profissional. Você não pode chegar no hospital e você fala assim, olha, como é que vocês trabalham aqui? Vocês dão banho à noite, à tarde, pela manhã, quando o paciente pede? Como é que funciona? Isso aí é errado. O correto é que a pessoa que coordena o setor, ela dê um período para que você leia as normas e rotinas daquele departamento ou do hospital e você tenha uma adaptação e conhecimento do que é feito. Se alguém faz de acordo com a experiência dela, isso pode trazer insegurança no cuidado ao paciente. O que é que, infelizmente, nós vemos nos hospitais? A maioria das pessoas que são mais antigas explicam para os que estão sendo recém-admitidos, e isso é um grande problema, porque não tem escrito. Se ela está fazendo certo ou errado, ninguém sabe.
Bom, então a gente tem, quando a gente fala em infecção na parte de primeiros socorros, as infecções de corrente sanguínea, né? Geralmente, quando é colocado algum tipo de catéter na veia, traz-se uma recomendação para verificar de que maneira que aquele catéter foi feito. Por exemplo, o que é que a maioria de vocês, quando coloca, ou já viu colocar um gel com scalp, o que é que vocês prendem aquele acesso venoso? Com o que é que vocês fixam ele? Esparadrapo. Isso, esparadrapo. E mais alguma coisa que alguém já viu colocar no braço, além de esparadrapo? Eu vi aquela própria mangueirinha do soro, às vezes eles prenderem, né? Mas eles prenderam com o que a mangueirinha do soro? Lembra? Com esparadrapo, professora. É sempre esparadrapo que vocês veem, né? Pois é. Pois esparadrapo, ele não é estéril, né? Você passa álcool, passa PVPI, ou passa clorexidina, funciona o acesso venoso do paciente, tudo ok, você de luva, tudo direitinho. Aí você coloca o esparadrapo, que não é estéril. Às vezes você encontra ele fechado em cima da tampa do lixo, em cima da cama do paciente, por tudo que é local. O que habitualmente deve ser feito com material estéril. Por quê? A maioria das pessoas que pegam os esparadrapos, né, elas colam em tudo que é local e põem em cima. Então, o paciente pode ter uma flebite, o paciente pode ter uma contaminação na inserção. O certo, né, mas é muito caro para os hospitais, seriam os filmes adesivos, que vocês vão ver lá em fundamentos, né, para que a gente cole ele e o paciente fique mais de 3 dias ou enquanto o acesso venoso tiver condições. Esses catéteres venosos centrais, eles são catéteres que muitas vezes a gente vai encontrar em pacientes internos, que eles já não têm mais condição de ser funcionada a veia. Então, quanto mais catéter, pior são as condições que esse paciente pode ter ou a facilidade de proliferar micro-organismos. Deixa eu ver quem foi perguntar. Pois não, Lígia? Quanto tempo a pessoa pode ficar com o mesmo acesso? No mesmo lugar? De quanto em quanto tempo a gente tem que trocar o acesso do paciente quando ele está internado? Olha, a maioria das pessoas, elas passam a cada 72 horas. Só que tem uma recomendação do INS, que é o Insertional Society, a Sociedade de Acesso Venoso, e de infusão, que eles trazem a recomendação para os pacientes que não vão ter acesso central, que eles podem ficar mais de 72 horas. Agora, isso vai depender de como estão as condições de acesso venoso dele. Se ele está com o braço com flebite, se ele está com o paciente com algum tipo de complicação em relação ao acesso, se alguém, infelizmente, esqueceu e fez uma medicação, uma droga vesicante, isso pode dar lesão, né, no trajeto da veia do paciente e a gente troca. Mas hoje a gente deixa mais de 72 horas, principalmente se o paciente tiver acesso venoso difícil. Porque esse paciente vai ficar 4 ou 5 dias, é muito difícil de acesso venoso, o acesso dele está bom, é um acesso calibroso, aí você fala, não, 3 dias, a gente tem que trocar. E aquele é um sofrimento. Professora, pois não. É normal, assim, em certos pacientes, na hora que vai introduzir o soro, aquela região ali ficar meio arroscada com o tempo? Não. Ou isso vai por pessoa? Não, não é. Os pacientes que têm fragilidade venosa, né, quando vocês forem ver em fundamentos e quando vocês chegarem a gente, né, que é UTI emergência, eu sempre falo que a técnica de punção, né, que não faz parte aqui da disciplina, mas a técnica de punção, ela é muito importante. Você tem que saber qual é o catéter que vai aplicar, a técnica para idoso é diferente. Então, em qualquer lugar fora do Brasil que você deixar um acesso venoso roxo, você vai ter que responder e pagar pelo tratamento do paciente. É falta realmente de habilidade. Agora, claro, tem alguns pacientes, né, que eles recebem
anticoagulante, então ele tem mais fragilidade na pele. Sabendo disso, você já vai utilizar outro tipo de catéter, ou cateter, né, como vocês queiram, para fazer o procedimento. Esse procedimento ele deixa muito assim em gente idoso, né, professora? Às vezes a pele é um pouco frágil e pode ficar meio arrosticada, é isso? Quando vocês chegarem para a gente, aí vocês vão observar que tem algumas técnicas que a gente utiliza para idoso, né? Não garrotear, a mais de 20 centímetros de distância, utilizar um catéter que ele tem corte a laser, tem uma série de detalhes. E aí não tem perigo nenhum, nem de perder, nem de ficar com hematoma. Entendi, professora. Está explicado. Obrigado, viu? Nada. Bom, o paciente pode ter pneumonia se ele for interno, infecção urinária associada ao catéter. Então, por isso que, na verdade, a gente pode localizar esses tipos de complicação nos pacientes. Infecção, né, de cirurgia. A gente lembra que essas infecções geralmente são utilizadas quando são mais invasivos. Então, o paciente que está lá na parte de primeiros socorros, vocês podem atender um idoso que caiu. Alguns pacientes idosos, eles andam com uma bolsinha para segurar o xixi, que são pacientes que geralmente tiveram algum problema de próstata, então eles usam um catéter, né? E aí, se vocês encontrarem alguém na rua com a roupa um pouco maior, né? Com a bolsa de urina, então a gente já toma alguns cuidados em relação ao manuseio. Por isso que é muito importante, né, trabalhar com a parte de prevenção, controle de qualidade, lembrar sempre de lavar as mãos durante a troca de luvas, durante o apoio ao paciente. Quando vocês estiverem realmente, né, até em casa você vai criando outros hábitos. Tudo que você faz, lava as mãos. Não é toque, não. Na verdade, mais orientações que vão ter em relação a alguns hábitos e reduzir a proliferação de micro-organismos. E preventivo não é só no hospital, né? O paciente, a família, realmente é um problema cultural. Tem algumas pessoas que fazem, não vou lavar a mão agora não, eu acabei de passar creme. Olha, depois que eu fizer isso é que eu lavo a mão de uma vez. Então, muitas vezes, essa cultura do paciente e da família, elas fazem com que o paciente, muitas vezes, da casa, ele tenha algum tipo de contaminação e volte para o hospital. Por quê? Era uma senhora um pouco mais forte, ela não conseguia se higienizar corretamente, então, ao invés de ela limpar as fezes para trás, ela limpava para frente, então ela teve uma infecção urinária por Escherichia coli, que é um tipo de micro-organismo muito comum nas fezes, e que é algumas maneiras de se limpar, né? De trás para frente, no caso das mulheres. Os homens de não esvaziarem a urina. Tem uma série de cuidados que eles devem, o paciente e a família, receber orientação de qual é o procedimento adequado. Bom, aí eu vou passar para vocês esse vídeo aqui no YouTube. Peraí, viu? Só um pouquinho que eu já... Meu nome é Erika Chagas, estou conselheira na gestão do Porém São Paulo e responsável pelo conteúdo do canal. Hoje nós vamos iniciar um novo... Tá dando certo, gente, aí? Fronteiras para garantir a segurança... Só o som um pouco baixo. Só tá baixinho. Começar a disponibilizar Peraí, o viu? conteúdo de aprimoramento profissional gravado. E para iniciar, tirando as dúvidas que surgiram, uma demanda que veio dos profissionais, nós vamos colocar para vocês um vídeo da Anvisa sobre precaução padrão. Tá dando retorno, professora. Tá dando retorno porque o som da professora tá aberto, entendeu? Acesse a nossa Mas ela página do Conselho e o chat de dúvidas do Covid-19 para você interagir conosco em tempo real. Até a próxima.
pouco complexo, né? Um pouco complexo, mas deixa eu dar algumas novidades. Vocês já começaram a ter a primeira aproximação sobre infecção, que foi exatamente isso aí. Então, assim, é importante, muito importante. Pelo menos vocês já começaram a ver. Por incrível que pareça, os hospitais estão pedindo apenas esse tipo de teste para a pessoa fazer. Você acredita? Os hospitais, geralmente, eles ligam, né? Fernanda ou as meninas que eu conheço, elas pedem técnicos, né? Alguns técnicos estão hoje, graças a Deus, trabalhando lá no Nossa Senhora das Neves e outros hospitais. Mas a primeira coisa que eles pedem, você sabe paramentação e desparamentação? A pessoa, não sei o que é isso. Isso muitas vezes não é dado. E isso é muito importante para vocês entenderem que mesmo na parte de primeiros socorros, hoje a gente não sabe quem está contaminado ou quem está com Covid, porém não apresentou nenhum dos sinais ou sintomas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, isso é muito importante que vocês tenham todo cuidado, não achem que não, está tudo bem, mas até ela apresentar os sintomas pode contaminar muita gente, como a gente vai estar vendo agora, em relação à progressão da própria doença. Bom, gente, até aqui tudo bem. Deixa eu só Sim, fazer professora, uma foi perfeito, viu? Tranquilo. Alguém anda com álcool em gel na bolsa? Eu tomo um banho, professor, de álcool em gel. Acho que todo mundo. Eu já usava, hoje em dia, então. E dos rapazes? Uso, professora, sim, eu uso álcool em gel, tem na bolsa, no bolso, ando com luva. Boa. Isso aí. Ele vai mostrar. Isso, Renan também, joia. Ando com isso aqui também, ó. Conheço, é bom, isso aí. Joga em todo dentro do carro. Até porque sabendo, joia, até sabendo que se vocês têm essa conduta, vocês vão poder orientar os pacientes e os familiares se vocês vão precisar conversar. E não vai ser pouco, hein? É muita gente que tem que se passar orientação. Então, fico muito tranquilo que você já tem esse processo de conscientização. Agora, nós vamos entrar na parte mais delicada, que é sobre Covid. E essas duas informações, elas vão servir de respaldo para as próximas aulas. Até porque eu sei que muitos de vocês já sabem sobre a Covid. Alguém lembra quando foi que ela chegou aqui no Brasil? Alguém lembra? Em março, professora, de 2020. Certo. Mas alguém tem mais alguma data que lembre? Eu creio que no final de janeiro de 2020. A última semana, mais ou menos. Tá. Em janeiro, os primeiros casos em São Paulo, e aí em março foi decretado o lockdown no Brasil. Certo. E alguém lembra qual foi o país que, na verdade, começou isso? Vamos ver se vocês têm a memória boa. Temos a China, né? O primeiro Covid-1. Wuhan, não, professora? Isso, Wuhan, isso. Em que ano? Alguém lembra? Parece que foi em 2019, não, professora, lá? Final de 2019. Isso, a gente vai ver agora. Na verdade, não é uma cepa nova, ela já existia. Ela, na verdade, é conhecida pelo nome, né? Porque ela surgiu há mais de 80 anos na África e ela foi detectada através de um macaco. E eles conseguiram observar que essa cepa também estava presente em outro animal, que era um morcego. A partir de então, eles começaram a estudar, como sempre estudam os animais, e existem muitas teorias, né, de onde, na verdade, cada ano, cada semana que passa, traz-se uma teoria nova. Inicialmente foi divulgado, em novembro, os primeiros casos de uma pneumonia que não conseguia ser tratada com
procedimentos e com os antibióticos em meados de novembro. A partir disso, o número aumentou. Até nós aqui no Brasil começamos a receber imagens de pessoas desmaiando em supermercado, na China, em Wuhan, numa província da China, e todo mundo falou, olha, isso é fake, né? Isso é mentira, não está acontecendo, o pessoal piora, mas um determinado hospital, que é o Einstein, o Hospital Israelita Albert Einstein, ele mapeia todo e qualquer tipo de pandemia que aconteça no mundo e as notícias elas vão ser investigadas. Foi o único hospital no Brasil que realmente se preparou com adição de respiradores, luvas, materiais descartáveis, tudo eles deixaram de estoque, pensando na possibilidade que poderia ter de alguém dessa pandemia chegar aqui, que não tinha ainda sido determinada pandemia, mas essa doença. Como não era esclarecida, então a primeira coisa que todo mundo pensou, bom, está aparecendo lá, mas existe um problema cultural de falta de alimento para grande parte da população. Então, o que é que habitualmente eles fazem, né? Eles utilizam tudo que existe de recurso. O fato de consumir escorpião, barata, né, e outros animais que não são tão comuns na nossa cultura, lá é comum, porque é o que existe muitas vezes. Então, se utiliza o que tem, assim como nas grandes guerras, né, Paris se tornou um grande centro em relação a essa parte culinária, porque eles passaram por períodos difíceis, então eles aprenderam a aproveitar o que existia de alimentação, já que ela é escassa, assim como o croissant, como a cabeça de carneiro, que é utilizado lá, e o que a gente chama de fava aqui, lá é cassoulet, com tripas, do mesmo jeito que o daqui, eles aproveitaram porque não tinha outro alimento. Então, não é chique, é igual que a gente come aqui muitas coisas, assim como outros países também, que ele tem muitas características que elas advindas das dificuldades que esses países passaram. Então, tem muito arroz, é bem diversificada. Então, vamos lá. Para a Itália, e quando ele chegou em São Paulo, com sinais e sintomas, ele então viajou, chegou, foi diagnosticado, mas ainda estava no início, então ele não ficou recluso em quarentena. Ele seguiu a viagem para Campinas, e em seguida, quando teve suas condições de agravo, o primeiro caso admitido no Brasil foi no Einstein, e a partir de então, os casos começaram a aumentar. Em Wuhan, na China, uma síndrome respiratória aguda. Professora, tá sem o áudio assim? Ou... Tá travando, professor, ele tá sem áudio, viu? O áudio não tá vindo, não. Deixa eu verificar se o áudio foi de lá, tá? Veio, só aí esse agora não tá, não. Tá não, né? Tá, só um momentinho, viu? Que eu vou verificar daqui. Tá, veja aí e reinicia o vídeo que a gente não acompanhou não o raciocínio. Foi identificada em Wuhan, na China. Deu certo? Essa primeira parte que ela fala, a gente escuta. Aí, essa primeira parte aqui que ela fala, onde foi detectado, a gente escuta. Aí depois ele para o áudio. Vamos ver se continua no próximo. Deu play agora para ver se vai. Em 2019, foi identificada em Wuhan, na China, uma síndrome respiratória aguda grave, causada por um vírus até então desconhecido, o SARS-CoV-2, ou simplesmente o novo coronavírus.
Já sabemos que o coronavírus é transmitido de pessoa para pessoa, por meio de secreções expelidas da boca e do nariz durante a fala, uma tosse ou um espirro. E, mesmo sem a proximidade, é possível que uma pessoa saudável se contamine se tocar uma superfície infectada e logo levar as mãos à boca, ao nariz ou aos olhos. Agora, queremos entender o que acontece quando ele infecta o ser humano. Primeiro, precisamos te mostrar como é o responsável por causar a Covid-19. Ele é dono de uma superfície coberta de estruturas que lembram espinhos, envolvidas por uma proteína que contém o ácido nucleico. O coronavírus ainda conta com um invólucro extra, a membrana bilipídica, que funciona como a parede de uma célula e, além de ser formada por lipídios, também conta, eventualmente, com algumas proteínas. Agora que já fomos apresentados, qual o coronavírus pertence? Os vírus são uma das estruturas mais simples que existem na natureza e só conseguem se reproduzir quando produzir suas proteínas. As células ideais de seu processo de evolução, o novo coronavírus encontrou esse comportamento nas células do trato respiratório. A proteína S do novo coronavírus reconhece a proteína ACE2, presente nas células dessa região específica do nosso corpo, que serve como receptor para o vírus. Aí, ele invade e sequestra a maquinaria celular, injetando seu próprio material genético. E para sobreviver, passa a multiplicar as fitas de RNA para a produção das proteínas virais e, por fim, se autodestrói. Ao final desse processo, são formadas novas partículas virais, que acabam saindo dessa célula e repetindo o processo inicial, atacando outras. Depois que consegue o contato com o trato respiratório superior, o novo coronavírus avança para o trato respiratório inferior, causando ainda mais problemas. Isso acontece normalmente depois de 3 a 5 dias, quando pode surgir o sintoma da falta de ar. Esse é um sinal de que o vírus está se multiplicando nos pulmões e causando danos nos tecidos desses órgãos. Então, preste atenção. A falta de ar é um sinal de gravidade da doença. Por isso, esse é o momento em que as autoridades de saúde recomendam a procura de atendimento hospitalar. Nosso organismo não fica só assistindo o ataque acontecendo. O sistema imunológico possui 2 linhas de defesa: a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A inata é a nossa primeira linha de defesa. Age em poucas horas, quando o organismo percebe que tem algo de errado acontecendo. Esse tipo de resposta não é específico para cada tipo de invasão. São substâncias químicas e células que tentam matar indiscriminadamente qualquer que penetre o organismo. Porém, infelizmente, o causador da Covid-19 consegue transpor a resposta imune inata. Essa sim, com mecanismos de defesa específicos que trabalham na produção de anticorpos para proteger o nosso organismo. Os anticorpos, normalmente, são memorizados pelo sistema imunológico, que age mais rapidamente quando entra em contato com um antígeno já conhecido. E é aí que está. No caso do novo coronavírus, por ser um vírus novo, nosso organismo não possui nenhum mecanismo de defesa residual contra ele. Ou seja, não reconhece o seu antígeno e precisa produzir anticorpos específicos contra ele, o que faz com que o tempo de resposta seja ainda maior. Também é preciso reforçar que a reação do organismo à doença é muito individual. Os mecanismos dos sistemas imunológicos são como impressões digitais. Cada um tem os seus. É provável que as pessoas que a doença possuam um sistema imune mais bem preparado ou com maior facilidade para o combate dessa infecção. Em resumo, muita coisa depende de como o organismo vai reagir à doença enquanto forma sua resposta imune adaptativa, ou seja, produzir seus anticorpos contra a Covid-19. Para ajudar, cuide do seu corpo com responsabilidade, o que também inclui ficar em casa. No fim de 2000,
Hoje está sendo uma ciência aqui, eu botei esses negócios, Jesus. Bom, vamos lá. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma parte da Covid que quer que eu explique? Quer que vocês entenderam? Vocês já sabiam? Não tem Cortou algumas coisas, professora, do vídeo. Depois, se a senhora puder botar o link para a gente assistir em outra oportunidade, que dá, pelo menos para mim, da metade para o final, cortou bastante. Tá, eu coloco lá. Eu não sei se eu coloquei. Todo mundo cortou. Certo. Para mim também cortou. Deixa eu só confirmar se esse material tá lá. Tá lá para vocês. Que eu lembro, eu não vi que estava lá, não. Que eu lembro até hoje, não. Mas a senhora verifica aí. Pronto, tá certo. Pode aí até eu mandar coloco pro grupo mesmo, lá o link, que a gente verifica. Certo, tá bom. Pronto, acabando aqui, aí eu já mando para vocês, tá certo? Mas, bom, em linhas gerais, o que a Covid ela trouxe para nós, profissionais de saúde, é que é o seguinte, é que proteção individual é tão ou mais importante do que proteção junto ao paciente. Por quê? Algumas coisas não podem ser sanadas. Quando ele fala sobre, bem aqui no final, sobre... Vou mostrar para vocês. Sobre proteção inata, ele quer dizer o seguinte, que algumas pessoas, elas vão obrigatoriamente ter um sistema imunológico que, quando eles têm aproximação com alguma doença, algumas pessoas eles vão ter uma defesa mais exacerbada e outras pessoas não. Por exemplo, numa casa que tem 4, 5 pessoas, todo mundo gripou. Umas pessoas ficaram muito ruins. Tiveram um ataque de sinusite, tosse, febre, e a mesma pessoa que vive no mesmo ambiente não teve praticamente nada, ficou com um pouquinho de coriza e a pessoa se recuperou sem problema nenhum. Porque é que no mesmo ambiente, com o mesmo micro-organismo, várias pessoas tiveram, em sua grande maioria, sintomas diferentes uma das outras, sinais e sintomas diferentes uma das outras. Justamente porque o que a gente chama de resposta imune inata, quer dizer, o que cada pessoa apresenta mediante uma agressão de um micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria. Algumas pessoas elas vão ter tiveram contato com Covid, e seu organismo ele não chegou a apresentar um quadro grave, e outras pessoas vão ter o primeiro contato e vão para onde dá terapia intensiva, vão ter agravo do seu quadro. Quando você, por exemplo, ficou exposto ao Covid, o que inicia ele conseguia reduzir o agravo meses após. Só que vieram as mutações. E o que é que as mutações elas querem dizer? Elas deixaram claro que quando... Eu vou dar um exemplo, tá certo? Estou eu, Lígia, Rosane e Valmir. Aí a gente vai para uma aula prática. Aí eu estou contaminada. Aí eu transmito para os 3. Porque eu não tinha sintoma, não tinha nada, estava lá. E pega, e abraça, e mostra e tal, e converso muito, e tira a máscara uma hora, contaminaram-se. Um de vocês pode não ter nada, ficar com a tosse e passar bem. Os outros 2 têm febre, como se fosse um quadro gripal forte. Um de vocês vai para o hospital e quando faz a tomografia, está lá. Poxa vida, por que 3 pessoas tiveram sinais e sintomas distintos? Porque cada vez que o micro-organismo entra em contato com o corpo, de acordo com a característica imunológica daquela pessoa, ela pode ser menos ou mais letal. O que é que a chegada da vacina nos ensinou e ajudou? Que ele insere, dependendo da característica da vacina, um mensageiro para que nós não tenhamos uma reação exacerbada, mas que o nosso organismo ele comece a ter contato e desenvolver
a defesa para quando chegar um outro contato com o coronavírus. Esse é o principal objetivo. Não, professora, mas isso que veio da Índia é o mesmo princípio. Várias pessoas, que é o segundo maior população do mundo, né, após a China, eles, na verdade, tiveram contato com muitas pessoas, de acordo com a característica genética e imunológica daquela população, né, que todo mundo sabe que é bem diferente de outras partes do mundo, e o número também. A cepa, ela conseguiu burlar algumas coisas. E por que ela tem uma mais rápida disseminação? Primeiro, pelo número de pessoas. Segundo, por conta das condições socioeconômicas do próprio país. Eles não conseguem ter álcool gel, eles não conseguem ter a mesma capacidade e consciência de utilizar máscara e manter distanciamento. Existem problemas culturais, né? Quem assiste televisão ou viu nos jornais, eles fazem festas que, na verdade, são praticamente obrigatórias. É como se nós aqui no Brasil não tivéssemos cancelado o São João, de jeito nenhum. Bom, São João tem que acontecer, vão morrer 10, 50 mil, mas nós vamos fazer o São João. Mas o que é que aconteceu aqui? Por uma questão de informação e por questão cultural e até por questão jurídica, foi cancelado, porque o número de pessoas seria muito maior. Por que é que o Rio de Janeiro continuou aumentando? Os estudiosos creem que a variante foi identificada lá, a variante Delta, que é a variante que teve como principal ponto de partida a Ásia. Então, veio de lá, passou por outros locais, né, que a gente sabe que tem muitas pessoas que viajam para alguns países, e ela acabou contaminando de um e assim por diante, já que não teve lockdown e as restrições, elas não estão tão adequadas ao momento. Então, essa aula que fala de primeiros socorros é muito importante pela pandemia que a gente está passando, vocês lembrarem que alguém pode cair na frente de vocês, pode passar mal, e aí? Eu vou deixar de atender? E se essa pessoa estiver contaminada? Ela caiu porque ela parou de respirar, porque o pulmão estava tão comprometido, mas ela foi mesmo assim, né? Quem de nós não já escutou uma pessoa no supermercado dizendo assim, nossa, tu é com febre hoje, mas eu tinha que vir? Eu mesmo já escutei. Vontade de dizer, eu procurando, quem é essa criatura, né? Eu já tive 2 vezes, por algum motivo, né? Eu não tive nenhum sintoma. Claro que, né, eu fui investigar, fiz RT-PCR, posteriormente fiz o IgM-IgG, que é a sorologia, e fiz todos os outros exames, né, para descobrir o porquê é que eu não tive sinal e sintoma, e meus filhos e meu marido tiveram anosmia e o outro comprometimento do pulmão. Mas o porquê? Então, não tem motivo, né? Eu estava frequentando a UPA, um local altamente contaminado, mas higiene das mãos, luva, distanciamento, boa alimentação, repouso, isso é o que deixa realmente o sistema imunológico blindado sobre algumas coisas. Então, a característica da virulência, ela muda de país para país. É claro que também entram outros pontos que a gente vai verificar, né? Existem pessoas que falam sem a máscara incomoda um pouco, claro. A gente estava discutindo nessa semana sobre o uso de máscara para os alunos que vão no próximo ano estagiários, vão usar máscara, que é uma PFF2, o N95 sem filtro, o óculos, o macacão, a roupa por dentro. O macacão, aquele completo, né, cabeça, braços e cobre todas as pernas, luva e face shield. Alguém vai ter algum desconforto, porque a roupa é muito quente. A vestir, ela é bastante quente. Então, a gente imagina, bom, quando vocês forem atender alguém, vai vestir tudo isso? Não. Mas se a pessoa tiver com máscara, sem máscara, a gente precisa colocar a máscara na pessoa que está sendo atendida, que está inconsciente, justamente para evitar a proliferação. Justamente esse próximo slide que eu vou passar aqui para vocês. As informações até o momento sugerem, né, que a principal via de transmissão é por gotículas ou contato. Gotícula, porque às vezes você espirra, ela alcança até 1,5 metro, e tem pessoas que realmente têm
um espirro mais forte, por várias características, né? E esse espirro, se ela espirra no alimento, em algum local próximo, realmente o risco é bastante significativo. Então, os aerossóis são as gotículas que nós não enxergamos, e o que a gente vê, que são as gotículas maiores, aquelas que a gente consegue observar em um local mais escuro, que caiu, mas o que pode trazer contaminação e que ele fica por um tempo no ar suspenso são os aerossóis que eles vêm junto com o espirro, né? A tosse ela pode atingir até 10 metros por segundo e o espirro 50. Então, quer dizer, aí você fala, 1,5 metro e até 2 metros, Isso aqui é a velocidade que ele pode alcançar. No máximo, né, dependendo se a pessoa dá aquele espirro, tem gente que dá aquele espirro que o prédio inteiro sabe, né, as casas sabem que é a pessoa que está espirrando. Então, traz essa recomendação, tem o que a gente chama inicialmente de etiqueta, justamente para evitar esse tipo de problema, que as pessoas espirrem em cima da outra, que limpe aqui e vai limpar na roupa, né? Então, alguns cuidados a gente realmente precisa ter. E é um problema, porque qualquer pessoa que tem alergia, todo mundo fala, está com Covid. Quem tem alergia está numa situação delicada agora. Alguém tem alguma dúvida até o momento ou eu posso continuar? Por mim, pode continuar, professora. Ok. Então, o que é que a gente precisa observar nos locais que a gente faz? Ainda pessoas com febre, alteração do padrão respiratório, contato com alguém que viajou, que a gente sempre pergunta, né? Nessas áreas endêmicas. Aqui em Rio de Janeiro, né, a gente sabe que tem aquela preocupação e tudo, mas é uma área que está realmente com mais de 80% de admissões na terapia intensiva. A propagação do vírus ela é rápida, por isso que a gente realmente precisa higienizar as mãos, usar máscara, a máscara adequada, lavar se for possível, e a vontade de abraçar os familiares e tudo, mas vamos aguardar mais um pouquinho. Na dúvida quanto ao caso, trate-a como suspeito, né? Pessoas que vieram de viagens de locais que ainda a epidemia está vigente, né? Ainda como na Índia e outros países. Em caso de paciente positivo para Covid, informar o local, né? Que é o que a gente sempre pergunta, e essa sala com pressão negativa só tem um hospital aqui, que é o Hospital Clementino Fraga. Fora isso, os outros têm circulação normal de ar. O pessoal da saúde deve utilizar aqueles equipamentos, né, quando for atender alguém. Se você está na parte de primeiros socorros, use a sua máscara. Quando chegar em casa, se você atendeu alguém, troque tudo, ponha para lavar isoladamente, né, justamente para minimizar. Melhorar a circulação em veículo, aumentar a troca de ar durante o transporte. Não, de preferência, a gente recomenda que não ligue o ar-condicionado e mantenha as janelas abertas. Eu sei que às vezes tem dia que está quente, agora não, que está sol, mas em compensação a gente encontra um tempo mais agradável, mas no verão é bem importante que a gente mantenha, né, e até nesse momento de preferência aberta, porque tem muita gente alérgica que espirra. Considerando o cenário atual, todas as remoções que vocês vão fazer com aqueles materiais que foram mostrados, eles devem ser realmente não mais utilizados. Aqui foi o que eu comentei com vocês, né, que quando a gente vai para um hospital, um local onde tem maior risco, onde a cepa ela geralmente tem maior virulência, é o macacão impermeável que a gente usa, fora a roupa por baixo, né? A máscara, o óculos de proteção, que é o face shield, e durante a remoção, que Deus o livre, né, se algum familiar de vocês precisarem ir, a gente sempre recomenda que utilize tudo isso, justamente para evitar que traga mais contaminação para quem está fazendo o atendimento. A gente também tem algumas complicações dentro do hospital. Não utilizar macronebulizador tem sido reduzido, né? Em casa tem que realmente ter um processo de higienização muito adequado para as pessoas que estão com Covid. No hospital, eles têm utilizado não a nebulização, mas sim o CPAP, outra maneira, para evitar a formação de gotículas e os aerossóis, que eles são
fáceis de ser disseminados, ventilação não invasiva. Na aula de RCP eu vou falar para vocês o que é que realmente não tem se utilizado nesse período de Covid, filtro, ventilação. A gente dá preferência mesmo para a utilização do desfibrilador automático externo. Se realmente ele não tiver, aí a gente vai partir para a compressão, agora sempre com muito cuidado, justamente para evitar que mais pessoas se contaminem. Antigamente, todo mundo ficava muito em cima dos pacientes, e aí estava tranquilo, o pessoal tirava foto. Hoje não, hoje a gente afasta as pessoas justamente para evitar a contaminação. E aí, vocês que estão junto à população, a gente lembra, né? Entre as medidas indicadas pelo Ministério da Saúde estão as não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso das máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes, né? E isolamento de casos suspeitos e confirmados por Covid. Bom, por que o distanciamento social ele é importante? Uma pessoa, em 5 dias, infecta 2,5 pessoas. Depois de 30 dias, essas 2,5 pessoas, elas podem infectar 406 pessoas. Com 50% de distanciamento, uma pessoa infecta em 5 dias 1,25 pessoas e depois de 30 dias, 15 pessoas. Então, essas pessoas que elas estão tendo contato no trabalho, no transporte, no mercado, no supermercado, visita a família, aniversário, é justamente isso que acontece. Está sendo difícil segurar? Está muito difícil. Os locais estão abertos, está tudo ok. Mas a gente sabe que se alguém não falou que viajou para o Rio, ou se alguém que não falou que foi para a Índia, que foi para onde em disparar dos dados, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, essa pessoa ela vai acabar contaminando um número bem significativo. A higiene das mãos, vocês já tiveram aula já sobre essa parte aí? Em Fundamentos 2 a gente viu como higienizar as mãos. Certo, joia. E isso, na verdade, isso que vocês aprendem, eles precisam ser passados para as pessoas em casa, as crianças principalmente e os adultos, porque não é apenas jogar água, né? Muitas pessoas só jogam água. Depois que vocês começaram a ter noção de como higienizar as mãos, todas as pessoas da sua casa, elas precisam receber essa orientação. Então, vocês não são apenas os executores, vocês são vetores de informação para todas as pessoas da sua casa. Algumas escolas, elas fazem esse tipo de procedimento, mas é bem importante que vocês orientem isso justamente para também ajudar a reduzir. Então, vocês precisam realmente lembrar desse procedimento e o quanto que ele é importante. Bom, quando a gente fala de etiqueta respiratória, é a parte um pouquinho mais delicada, né? Porque quando alguém espirra, nem sempre ela tem esse cuidado de transmissão. Às vezes espirra e pronto. Então, a gente lembra que na falta de um lenço, a parte interna do braço, na parte superior da manga da roupa. Esse é o correto. Se você tiver um lenço de papel, quando tossir ou espirrar, e depois descarte usado no lixo. E logo em seguida, lembrar de higienizar as mãos com frequência, sempre e após tossir ou espirrar. Essa parte geralmente é a mais difícil. Por quê? Hoje em dia, a maioria das pessoas, né, elas acabam espirrando na máscara. Se for a máscara cirúrgica e você estiver espirrando, estiver com algum tipo de fluido saindo do seu nariz, no máximo 2 horas. Então, ela precisa ser trocada. Então, é bem importante que vocês não andem só com uma máscara, andem com mais de uma máscara, porque pode acontecer um imprevisto, cair alimento, ou sujar, né? Eu presenciei um rapaz que foi beber um refrigerante e ele esqueceu que estava com a máscara, sujou a máscara e não tinha outra. Então, fica pingando, né? Então, nunca saiam só com a máscara. Isso é bem importante, essa etiqueta respiratória, porque ela informou da família o risco de proliferação desses micro-organismos. Quando a gente fala bem de infecção hospitalar, a primeira coisa que vem à mente, né? Bom, se alguém vem do hospital, vem trazendo alguns micro-organismos, né? Vocês ainda não foram para o hospital, eu acho, né? Eu acho, não sei se alguém aqui já trabalhou no hospital, mas é comum no início do estágio, alguns alunos, eles adoecem.
fica um pouco gripado, e depois passa depois de uns 3, 4 dias, que é justamente a aproximação com os micro-organismos que são diferentes dos que tem na casa de vocês. Vocês vão ver estáfilo, enfim, vão ter contato, e depois, em seguida, vai ficar tudo bem. Eu sempre falo para os alunos que depois de passar em alguns setores, vocês nunca mais vão ter doença nenhuma. Claro que não é bem assim, mas a primeira coisa que eu lembro para vocês é que essa aproximação, ela faz com que você venha ter alguns cuidados com a sua alimentação, com o seu padrão do sono, que isso precisa ser respeitado realmente para evitar ou reduzir o risco de que vocês venham ter alguma complicação logo após a entrada dos hospitais e do mesmo jeito levem para casa. Então, a higienização das mãos, ela é mundialmente divulgada como um dos métodos mais adequados. A pata, o avental que vocês utilizam, ela também é um meio. Por isso que quando a gente vai para alguns lugares, né, a gente só utiliza no ambiente hospitalar ou de clínica, e mais nenhum outro, ok? E só por hoje. Pronto, gente. Vocês têm alguma dúvida? Hoje a parte de infecção, eu vou adicionar isso para lá e já vou começar a preparar a prova de vocês do dia 20. Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto que foi apresentado hoje e que não compreendeu? Vocês querem que eu deixe o vídeo primeiro lá para depois mandar? Eu vou abrir um chat, tá bom? Aí vocês podem inserir as perguntas que a gente também pode conversar por lá. Pode ser? Pode ser, professora, tá certo. Pronto. Então, eu vou estar interrompendo a gravação. A aula por hoje